Amém a todos, quero agradecer aqui, já estamos reiniciando a nossa transmissão, amém? Agora nesse momento já ajustamos a imagem, já está uma imagem vertical, amém? Melhor para todos, você quando vai fazer o seu comentário, o nosso professor Bruno agora está com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos, boa tarde para aqueles que nos ouvem. Vamos dando continuidade à nossa aula de hoje. Nosso segundo tópico da nossa revista é: para haver unidade é preciso mansidão. Se nós formos analisar todo o contexto da nossa aula de hoje, nós vamos estar sempre esbarrando em um conceito de caráter cristão, né? Tendo em vista que existe uma transformação clara entre um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual, através da vivificação, pela qual nós já estudamos algumas aulas atrás, assim também como nós viemos retratando a respeito desse assunto nas aulas anteriores, porém de uma forma não muito categórica, mas sempre retratando a respeito das questões do caráter cristão, ao qual foi nos instruído biblicamente. Obviamente que existe algumas características que, quando aceitamos a Cristo, essas mudanças vêm através de Cristo para nossas vidas, pelo trabalhar do Espírito Santo. Outra, nós vamos trabalhando ao decorrer das nossas vidas em Cristo, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, sempre está atrelado a um conceito de caráter, um conceito de mudança do velho eu para uma nova criatura em Cristo Jesus. Dentro desse conceito existe um movimento particular próprio da nossa história como igreja, como servos de Deus, e sempre dentro de uma proposta de educação moral, de disciplinamento da conduta cristã, que sempre vai retornar periodicamente aos tratados bíblicos e expostos por Deus através dos seus reis, sacerdotes, juízes, profetas e apóstolos que nós temos aí nos nossos tratados bíblicos, né? São tentativas incessantes do próprio Deus em trazer o seu povo mais perto dele, né? Se assemelhando ao seu Filho, o Cristo Jesus, ao qual foi o maior exemplo de caráter humano que possa se assemelhar ao seu Deus. E toda essa representação de homem perfeito esteve presente na pessoa de Cristo Jesus, assim como afirma o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, dizendo que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então nós vemos aí já a pessoa de Cristo se assemelhando à imagem de Deus. Afinal, ele era Deus. João capítulo 1. E assim se discorre a nossa lição, trazendo alguns atributos necessários para essa vida cristã irrepreensível, como o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares do mundo. Então, tem aqui uma característica em que nós vemos o apóstolo Paulo trazer uma alternância entre aquilo que é do eu, aquilo que é de Cristo e aquilo que é do mundo. Aquilo que é do eu trata-se a minha incumbência de tentar me achegar ao que é sagrado. O que trata-se de Cristo, da capacitação do Espírito Santo sobre a minha vida e daquilo que é do mundo, que nós não podemos compactuar. Praticamente dentro desse contexto é que nós vamos então trazer
essas três características que a nossa lição vai trabalhar hoje. O tia Bel já vem trabalhando a respeito da humildade. Vou falar sobre a mansidão e o nosso irmão Rogério sobre a longanimidade. Falar sobre estas questões do caráter é falar também, e não também falar também sobre um apelo do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, de um apelo à preservação da unidade da igreja, que vem a ser essa unidade da igreja. O apelo do apóstolo Paulo quanto à conduta cristã, de acordo com os padrões divinos. Sempre houve e sempre haverá necessidade de nós explanarmos a necessidade de uma reflexão bíblica para os parâmetros ao qual a Igreja de Cristo está inserida, pois fazemos parte de um contexto sociocultural e não simplesmente um contexto cristão apenas, mas nós estamos inseridos em um mundo em que nós temos que fazer parte dele. Nós não temos que nos assemelhar às coisas do mundo, nós não temos que aceitar aquilo que o mundo traz, assim como o apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, dizendo que nós não temos que nos achegarmos às coisas do mundo, mas nós temos que ser influenciadores para o mundo, e dentro desse contexto é necessário, portanto, compreender as coisas do mundo, para que nós possamos combater aquilo que jaz do maligno e assim acrescentar ao reino de Deus. Como a preservação, o alvo desse contexto, no capítulo 4, aos Efésios, a unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo inicia o seu escrito, capítulo 4, versículo 3, dizendo assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa introdução desse versículo, procurando, vem da palavra grega espoudasso, que significa procurar. Aparece também nos escritos de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 10, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 11. Sempre tem esta introdução, esse escrito, procurar. A unidade do Espírito que o apóstolo Paulo escreve nesse versículo é referente à fé em Cristo. Esta unidade é a fé em Cristo. Pelo vínculo da paz, ou seja, a fé em outras coisas que não seja Cristo, destrói a verdadeira paz, gerando a autojustiça. Quando nós falamos a respeito do vínculo da paz, vínculo com o próprio Cristo, estamos falando com o vínculo da própria justiça. Se nós nos desvincularmos desta pessoa ou desta ideia, nós passamos então a nos vincular à ideia da autojustiça, aquilo que eu posso fazer segundo os meus conceitos de justiça. Porém, essa autojustiça é uma ideia totalmente inaceitável biblicamente. E por Deus é uma ideia também que será inaceitável. Assim como Romanos no capítulo 3, versículo 10, eu vou ler alguns trechos dessa carta aos Romanos no capítulo 3, para entendermos o que o apóstolo Paulo vai trazer a respeito desta autojustiça. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10, 11 e 12, está escrito assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Portanto, quando nós vamos entender a respeito do conceito da autojustiça, nós vamos entender também que o homem não tem capacidade, por si próprio, de tentar empregar a justiça. Porque nem sequer ele é justo. Como empregar justiça
dentro de um contexto que nem sequer nós mesmos somos justos. Por isso é necessário compreender a respeito dessa questão do vínculo da paz. O que é essa paz e o que essa paz produz. E aqui o apóstolo Paulo também se refere ao escrito salmista. Obviamente que Davi vem escrever no Salmo número 14, versículo do 1 ao 3, tratando a respeito desse conceito de justiça. O salmista ele explana a tolice dos homens. Obviamente que o salmista Davi está retratando nesse salmo o período da grande tribulação, dizendo que existe um conceito deturpado do que vem a ser a autojustiça, que é vinculado através do anticristo. Mas o apóstolo Paulo ele traz como uma reflexão, ele vem retratar este contexto escrito pelo salmista para nos trazer uma ideia do que vem a ser o conceito de justiça humanamente falando. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus leva os discípulos a um único parâmetro de justiça, que é o centrado nele mesmo. Assim como está também o salmista no número 85, versículo 13, falando a respeito disso. Centrar o nosso senso de justiça naquilo que Deus tem para nós. A justiça de Deus e não a justiça do homem. E a preservação dessa unidade que seria a igreja, a unidade da igreja. Guardar a unidade do Espírito Santo e o vínculo da paz. Essa unidade foi um dos propósitos pelos quais Jesus orou ao Pai. Na oração sacerdotal, nós vamos ver essa oração sacerdotal no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 20 ao 23. A oração sacerdotal de Jesus. É a base para essa unidade, ao qual o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, dizendo e afirmando que existe só um único corpo, um único Espírito, uma única esperança, um único Senhor, uma única fé, um único batismo e um único Deus. E a esta unidade cristã já é realizada espiritualmente dentre os dois povos, ao qual nós falamos há uns 15 dias atrás, ou 2 aulas atrás, a respeito da unidade desses povos. A unidade do povo de Israel com os gentios. Nós vamos ver isso tratado pelo apóstolo Paulo também na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14. E nossa responsabilidade agora, dentro dessa unidade espiritual, é guardar, proteger e preservar essa unidade. O que nós chamamos de povo de Deus, igreja de Deus, eleitos por Cristo. E para isso o apóstolo Paulo destaca algumas virtudes para que essa unidade possa ser preservada, que é o que nós estamos hoje estudando, a respeito da humildade, mansidão e a longanimidade, que também faz parte dos frutos do Espírito. É necessário que nós venhamos compreender essas 3 características e nos posicionar dentro de um processo reflexivo ou auto-reflexivo para compreendermos em que ponto nós estamos desse conceito de humildade, em que ponto nós estamos dentro desse conceito de mansidão e em que ponto nós estamos dentro desse conceito de longanimidade. E só assim, dentro dessa alta reflexão, é que nós vamos então conseguir nos colocarmos em um processo de melhoria dentro da obra de Deus. Andando em mansidão, esta palavra mansidão vai aparecer no grego a palavra prautes, que significa suavidade. O adjetivo manso vem do gênero brando ou índole pacífica. Também tem a conotação de bondoso, de pacato, de sereno, de sossegado, de tranquilo.
e é o antônimo daquilo que é asperoso, daquilo que é ríspido, né? Estamos falando então de conceitos de comportamento. Estamos falando de um conceito do ego, um conceito do eu. O eu brando, o eu tranquilo, o eu sossegado. Todas essas questões estão implicadas dentro de um conceito de caráter. Por isso, não está apenas atrelado a uma questão espiritual, mas também um autocontrole. Aquilo que nós possamos controlar dentro do nosso eu. A Bíblia nos instrui a ser tardio em irar, mas não em irar. Uma característica do fruto do Espírito vem a ser a mansidão. E esta oitava virtude das características do fruto do Espírito, como o apóstolo Paulo vai trabalhar na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Trata-se da virtude gerada por Deus no crente. Portanto, essa é uma habilidade de ser gentil, de ser humilde, de ser cortês, de ser amável, suave, tolerante. São características que simplesmente dentro do homem, muitas vezes não é possível nós alcançarmos essa perfeição. Mas o Espírito de Deus é quem trabalha, nos convencendo a cada dia do erro, do fracasso, do distanciamento e de tudo aquilo que nós possamos denegrir a imagem de Deus nas nossas vidas. Os mansos, eles podem suportar provocações sem acessar o seu pico de irritabilidade. Claramente nós não possamos tirar, nós não podemos tirar a característica humana do homem. Mas nós temos sempre que nos atentarmos àquilo que o próprio Espírito de Deus proporciona para a vida do homem. Portanto, não que o humano não possa se irritar, não possa acessar o seu pico da irritabilidade. Mas o autocontrole pode proporcionar isso de uma forma clara. Os mansos conseguem se apresentar com tranquilidade diante de situações acaloradas, né? Eles preferem perdoar 20 vezes do que se vingar. É a característica do manso, né? Isso também foi explanado pelo teólogo Matthew Henry na página 45 do seu livro. E na Bíblia também os servos do Senhor são comparados como ovelhas pela sua mansidão. Isso está explanado no Salmo de número 95, versículo 7, Salmo de número 100, versículo 3, Jeremias capítulo 23, versículo 3, e no livro Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14 ao 15. Somos sempre comparados a ovelhas. E a pessoa de Cristo, pelo profeta Isaías, foi comparado como uma ovelha muda, né, indo ao matador. Mesmo sabendo que não havia culpa sobre ele, aceitou o critério de justiça humana. Claramente, dentro de um conceito de salvação. Nada mais. Um outro antídoto contra as pelejas. Mansidão é um antídoto para as pelejas. Do grego, a peleja é aiteia, que significa rivalidade, ambição, egoísmo, discórdias, espírito partidário. Quando nós vamos enxergar o conceito de partidarismo, nós vamos entender que existe também um conceito de rivalidade dentro desse conceito. E a Bíblia nos instrui a agirmos com mansidão nas seguintes situações, para ensinar os resistentes, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 ao 26, para corrigir os faltosos, Gálatas capítulo 6, versículo 1, da esposa com o cônjuge não crente, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 4, e no uso da apologética, que vem a ser a defesa do argumento da fé, sendo comprovada pela razão humana. O uso da apologética também deve ser
denotada ou colocada, pregada, ensinada com mansidão. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, e a carta a Tito, no capítulo 3, versículo 9. A mansidão como arma para os nossos dias de hoje. Batalhas incessantes. E aqui eu passo para o nosso coordenador Adilson e agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos. Agora nós vamos ouvir o terceiro e último tópico dessa escola bíblica. Nosso professor Rogério. Com você. A paz do Senhor a todos. É sempre um motivo de alegria nós estarmos novamente aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje o objetivo aqui é falar sobre longanimidade, né? A lição de número 11, como bem foi dito aqui, fala sobre os atributos da unidade da fé, sendo eles humildade, como a nossa professora irmã Isabel bem disse, mansidão, nosso irmão Bruno, e agora nós vamos transcorrer sobre longanimidade. O objetivo geral é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado de humildade, de mansidão e de longanimidade na vida dos cristãos, dos seus crentes, né? Interessante concluir que a unidade não é da igreja, mas a unidade na igreja. Frisar que longanimidade capacita o crente a ser tolerante com falhas alheias. Tem a verdade prática que fala, a unidade na igreja depende do que os cristãos evidenciam no seu dia a dia, no que diz respeito a ser humilde, a ser manso e longânimo. Eu gostaria de começar as minhas observações falando do capítulo 4 da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo ele vai trabalhar o título A Unidade da Fé. Quando ele fala aqui no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim, digno da vocação com que fostes chamados. É bem interessante a gente entender a ideia, né, o conceito por detrás do que Paulo construiu aqui, para a nossa compreensão. Vocação pela qual nós fomos chamados. O que Paulo estava falando? Que vocação é essa? Quando você vai para a compreensão do texto, vocação fala a respeito da inclinação, do apelo ao sacerdócio, ou seja, de uma vida religiosa. Paulo está trabalhando aqui, no caso, num contexto religioso. Ele está falando da igreja como um membro, né? Como uma unidade, como um único corpo. E ele vai justamente trabalhar essa questão da vocação. Ele diz, dignos da vocação que foste chamado. Efésios 2, irmãos, do verso 5 ao 6, ele diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa dizer? Como bem disse o nosso irmão Bruno, né, nas lições anteriores nós já falamos a respeito da multiforme sabedoria de Deus, que era fazer com que todas as coisas se convergessem em Cristo, e falamos também da igreja formada por judeus e gentios. Agora, quando ele fala aqui da vocação que fomos chamados, e vai dizer que num passado não tão distante nós estávamos perdidos, digamos assim, em nossas ofensas, em nossos delitos, e fomos resgatados por Cristo, por meio da graça, nós entendemos que somos devotados a Cristo naquilo que não só somos, mas naquilo que fazemos todos os dias no nosso cotidiano. E é com base justamente nessa aplicação, no desenvolver dessa ideia, que eu quero entrar no termo de longanimidade. A palavra longanimidade, ela vem
do termo grego chamado macrotimia, que é a junção justamente de duas palavras, macro, grande, extenso, longo, e timia, que vem de uma raiz da palavra tumus, que significa ira, rancor, e timia, respiração, seria algo como nós compreendêssemos que é o respirar de maneira longa, né? Hoje, na atualidade, nós diríamos assim, olha, conte até 10. Muitos já ouviram se usar esse termo, olha, conte até 10, dê um tempo, não reaja de pronto, né? Porque bem sabemos que quando fazemos isso, colocamos muito a perder. Agora, a ideia não está só num contexto sociocultural, mas sim religioso, na ideia de que eu, uma vez que fui resgatado, vivificado, e para ser um representante da igreja na terra, eu tenho que me portar de tal maneira. É interessante, o nosso irmão Bruno, ele até citou aqui João 17, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que nós lêssemos aqui no capítulo 17, exatamente do verso 20, do versículo 20 ao 23, o texto diz assim, olha, Jesus dizendo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, estava falando de mim e de você. Nós não estávamos naquele contexto propriamente dito, mas ele estava falando daqueles que viriam a crer, eu e você, para que todos, a igreja, sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós. Agora, o interessante, irmão, para que o mundo creia que tu me enviastes. Existe um propósito por trás dessa unidade. E aqui no texto, Jesus está dizendo justamente isso. Olha, é necessário que eu, que você, sejamos pessoas idôneas, que possamos controlar dentro do âmbito do atributo da mansidão, da humildade, da longanimidade, justamente por conta dessa situação. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E ele vai dizer justamente isso, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um, falando justamente de unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Está absolutamente claro o texto. Nós devemos ser perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Aqui também existe uma colocação muito importante. A partir do momento em que eu e você nos tornamos perfeitos em unidade, representando o corpo de Cristo, que é a igreja, nós transmitimos às pessoas e aos próprios membros da igreja o amor de Deus. Da mesma forma que como Deus amou o mundo, Jesus está dizendo para que eles compreendam que da mesma forma que o Senhor me amou, o Senhor também os ama. Interessante, no verso 22, quando ele fala, eu dei-lhes a glória, nós podemos confrontar isso com o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, que é o que nós estamos lendo, precisamente no verso 3, ele diz assim, olha, procurando guardar a unidade do Espírito, e note que Espírito é com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus, que faz com que eu e você entenda que essa unidade do Espírito não é algo que eu posso promover de mim mesmo, mas ela é dada por Deus à igreja. E quando ele usa o termo procurando guardar, a expressão grega aqui no original, ela vai muito mais além do que simplesmente o fato de guardar com zelo. Ela vai falar de uma ideia daquilo que pode ser perdida e que deve ser guardada de maneira todos os dias, a todo momento, a toda hora. Você deve devotar toda a atenção para guardar de maneira diligentemente a unidade do Espírito. Não é a unidade do Espírito do homem, mas é a unidade do Espírito
de Deus que está colocada na igreja, que é o corpo de Cristo. Agora sim, falando da palavra longanimidade, eu fiz toda essa colocação para que a gente entenda esse contexto. Longanimidade, como eu disse, vem da palavra macrotimia, que é a função de respirar, de ser grande, de ser longo. Trata-se de controle individual em relação a objeções, insultos, agressões ou qualquer posicionamento contrário ao indivíduo, que possa promover a retaliação movida pelo sentimento de vingança. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando nós trabalhamos hoje, igreja hoje, no nosso contexto, principalmente falando de mídias sociais, às vezes basta alguma coisa que você não gostou, que você não concordou, ou pessoas que postam alguma coisa, qualquer Facebook, WhatsApp, elas simplesmente retalham à altura. Esse não é um posicionamento cristão. Quando Paulo fala que devemos ser humildes, que devemos ser mansos e que devemos ser longânimos, ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo que você tenha toda a razão, mesmo que você se sinta no direito, mas você tem que entender que você é um representante, é o que está escrito lá no verso 1, é da sua vocação pela qual você foi chamado. Então, o que você faz? Você não retalha, você não trabalha com vingança, você não trabalha com ira. E o contexto da palavra aqui, que é o que está em Gálatas 5:22, em algumas versões ela transfere a palavra longanimidade para paciência, e eu já vou falar também disso. Existe aqui algo muito parecido, entre paciência e longanimidade, mas elas são diferentes nas suas colocações. Longanimidade é o que o Paulo ele usa no original, quando ele vem justamente falar disso. Gálatas também, no original, fala-se a respeito da palavra macrotimia, que é justamente essa força, esse controlar e não se irar. Macrotimia. Agora, paciência é do grego hipomone, que justamente vai falar a respeito de ficar, de permanecer, são características daquele que se desvia do caminho, resistência alegre enquanto espera e estar paciente enquanto se espera. Se você analisar na sua Bíblia, Romanos 5 e verso 3, ele usa a palavra paciência, que é hipomone no original, e não macrotimia. Então aqui em Gálatas 5:22, Paulo está falando sobre macrotimia, que é a ideia justamente de, mesmo diante de uma circunstância adversa, eu permanecer tranquilo, eu permanecer, ser exemplo de igreja, exemplo de me manter calmo, mesmo não estando. Agora, o interessante também, quando nós analisamos a questão da vocação, você tem que entender isso. Tanto em João 17, quando Jesus fala a respeito da igreja que foi chamada para ser perfeita em unidade, quanto o que Paulo fala a respeito aqui no verso 3, aliás, no verso 4, há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele está falando justamente desse contexto, de eu, você, de nós propagarmos justamente o amor de Deus em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. O amor e verdade na unidade. A unidade espiritual, ela não é algo que criamos, é aquilo que eu falei aqui a respeito do verso 3, unidade do Espírito, Antes é algo que já possuímos em Cristo, que devemos proteger e manter. A verdade une, mas as mentiras dividem. O amor une, mas o egoísmo divide. Assim, seguindo a verdade em amor, nós devemos nos preparar e edificarmos uns aos outros, para que todos possamos crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo.
Então, o conceito aqui de longanimidade vai trabalhar justamente essa ideia. Quando nós analisamos o texto de Atos, capítulo 4, se não me engano, verso 12, nós vemos ali Paulo sendo apedrejado por judeus. Ele é confundido a partir do momento que ele é operado um milagre através de um coxo de nascença. Aqueles pagãos reverenciam eles como divindade. Ele se nega a esse tipo de adoração. A situação já estava controlada, mas aí você vê, aparecem judeus ali, criam todo um contexto contrário e eles são apedrejados. E o texto vai dizer que eles foram considerados, tidos como mortos, jogados ao chão. Agora, analisemos bem a situação. Mesmo diante dessas circunstâncias, ele não retalhou. Ele não trabalhou com retaliação. Por quê? Porque ele entendia o conceito do que é macrotimia. É a ideia de que mesmo eu sentindo, porque, como bem disse o nosso professor Bruno, nós somos humanos, nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e o apóstolo Paulo ele trabalha bem nisso quando ele fala a respeito da velha natureza, do velho homem. Seria que uma incoerência da minha parte dizer que a partir do momento que você passou pelo processo de novo nascimento, de regeneração, você foi transformado de uma maneira em que você deixou de existir e existiu um outro eu seu. Não. Tanto é que a palavra bem vai trabalhar isso. Ela diz justamente de que maneira? Que quando você nasce como uma nova criatura em espírito, mas você continua sendo o homem, o mesmo ser natural que você foi. Então, há uma briga, há uma intensificação, tanto dos sentidos quanto dos sentimentos, e nós vamos ver justamente isso, que ao trabalhar isso, e Paulo ele deixa bem claro isso quando nós olhamos, olha, ele diz assim, no verso 22 do capítulo 4 de Efésios, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E ele vai deixar frisar no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Que é possível sim, que a pessoa regenerada, nascida de novo, mas continua sendo homem, continua sendo mulher, é carnal, ele possa viver essa dificuldade. Agora, eu posso até mirar, mas eu não devo pecar. Aí é macrotimia, é a capacidade de suportar todas essas circunstâncias e me manter calmo, tranquilo. 1 João 4,8, para finalizar, ele diz justamente isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A necessidade em perdoar e me manter calmo diante dessas circunstâncias, ela é trabalhada na perspectiva do amor. E se eu, como cristão, digo que eu amo, mas não faço tais coisas, na verdade eu sou um hipócrita. Então, que nós possamos, irmãos, para finalizar aqui a minha participação, juntos, em unidade, como um só corpo, como igreja, trabalharmos a perspectiva do amor. E que essa palavra longanimidade, macrotimia, fique gravada na sua mente. E que você possa contar até 10 quando necessário. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Meus irmãos, já estamos quase encerrando essa EBD. Eu louvo a Deus por esse tema tão atual para o nosso dia, falando dos atributos da unidade da fé, que são humildade, mansidão e longanimidade. São coisas que nós, muitas das vezes, precisamos colocar em prática. Amém, queridos? Nós vamos agora ouvir mais um louvor. Não saia daí. Nós vamos fazer depois uma oração final pela tua vida, pela tua família, em todas as áreas da tua vida. Nosso irmão Milton. Amém. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra, A gente, cada escola dominical,
cada momento que nós passamos na presença do Senhor, aprendendo mais a sua palavra, as nossas estruturas vão se afundando e vão alcançando as rochas mais lá embaixo, e a nossa vida espiritual vai cada dia se alicerçando mais. Jesus é a nossa rocha inabalável, e é nele que nós precisamos estar firmados a cada dia. Eu vou estar adorando ao Senhor Jesus com ele. Ele diz assim: eu louvarei ao Senhor Jesus na alegria, na dor, em qualquer momento, né? É um propósito que o crente em Jesus Cristo ele precisa fazer. Não importa a situação que o mundo está vivendo, a pandemia, o que está acontecendo, se é na tempestade, se é na luta, na dor, não importa. Nós somos chamados para adorar o Senhor, e a nossa vida não pertence mais a nós. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Então nós não fazemos mais do que nós queremos. Agora o nosso querer agora está debaixo da vontade soberana do Senhor Jesus. Então eu estarei adorando ao Senhor Jesus com esse para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Glória seja dada ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há o Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria, a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador,
declaração. Eu louvo a Deus por nós estarmos finalizando essa live, essa EBD online, com esse louvor, irmão meu. Amém, graças a Deus. Ele é rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Glória a Jesus. Essa é a nossa esperança neste mundo que vivemos. Aleluia, glória a Deus. Por isso que estamos aqui, amados. Por isso que estamos aqui. Por isso que vivemos nesse mundo. Porque nós sabemos que tem um Salvador, que quando nós caímos, Ele nos coloca no seu ombro. Ele coloca o seu azeite, o seu remédio na nossa ferida. Ele nos leva para um lugar seguro e ainda nos garante a vida eterna. Glória a Deus. Receba essa palavra na tua casa, na tua vida. Domingo próximo estaremos aqui com a penúltima lição dessa escola bíblica, que fala sobre a conduta do crente em relação à família. Não perca, mesmo horário, nós estamos no horário alternativo e nesse horário nós estaremos aqui às 16 horas do próximo domingo. Amém? Tia Bel vai orar agora para essa final dessa EBD. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Maravilhoso. te damos graças, ó Deus, por Glória esses momentos que Senhor, passamos aqui. seja dado Nos ao teu ajude, nome, Jesus, a desfrutarmos dessa virtude, Senhor. da humildade, da mansidão, da longanimidade, para vivermos esses dias difíceis, Meu Deus. focados na tua graça, para esperarmos a tua vinda. No nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor, que cada um seja abençoado com essa palavra, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, agradecendo aqui todos os nossos professores, Isabel, Bruno, Rogério, irmão Milton, nosso querido Tom, que transmitiu essa live. Dá um positivo aí na frente da câmera, Tom. Faz assim. Amém.